nesse vídeo eu vou te mostrar todas as formas e todas as pegadinhas que existem dentro da DS, para você não sofrer de ter o seu visto negado. O quanto isso é importante para você? Então, é muito importante, porque ter o visto negado é perda de tempo, perda de dinheiro, você fica desiludido. Imagina eu falar para você que você não pode sair do Brasil. Isso é horrível para qualquer pessoa que vai tirar o visto americano. Somente o visto americano tem várias opções, e nesse vídeo eu vou te dar as especificações para você não errar. O visto de turista, o visto de negócios, o visto de estudante, e para você que já teve o visto negado, você também vai saber as técnicas para você reverter o seu visto negado. Bom, para começar, você tem que ficar até o fim desse vídeo, porque eu vou explicar passo a passo num sistema onde as coisas vão se encaixando na sua mente. Então, meu nome é Cláudio Moreira, eu sou da Moreira Vistos, são 10 anos de experiência. Vou passar para você agora o que você tem que fazer para você aplicar na sua ADS, porque esse é o primeiro portão que você tem que ultrapassar. Se você não faz uma boa ADS, não adianta. As perguntas que serão feitas para você no dia da sua reunião consular é tudo que tem a ver com a sua ADS, tudo que tem a ver com o seu perfil de viajante. Então, você tem que entender que existem alguns pilares, e esses pilares eu vou passar para você nesse vídeo. Então, se você puder, pega papel e caneta, porque tem muitos detalhes para você anotar. Preste atenção, nem todos os pilares são problemas para as pessoas. Tem pilares que algumas pessoas têm problemas, tem outros pilares que as pessoas têm êxito, ou seja, elas estão boas nesses pilares. E quais são esses pilares? Para você ter o teu visto aprovado, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que entender que pilares é esse. Por que as pessoas querem ter o visto aprovado de primeira? Porque se você tiver uma negativa, se você tiver o visto negado uma única vez, você vai ter problemas para poder reverter isso. É mais difícil. Tem técnicas de espionagem que eles colocam dentro da DS justamente para você dizer exatamente quais são suas atitudes, o que realmente você está pensando, o que realmente são suas intenções para quando você chegar nos Estados Unidos. Pode parecer brincadeira, mas é exatamente isso que eu estou te falando. E existe aí todo um circuito, toda uma conexão, onde você vai encaixando passo a passo, tá? Depois de 10 anos de experiência, eu tenho algumas técnicas que eu vou passar para você aqui. E se você tiver um tempinho, vai lá, pega a caneta, para o vídeo agora, pega a caneta, pega o papel, que você vai começar a encaixar todas as formas certas de fazer a aplicação e saber responder as perguntas e as respostas que você vai ter que dar no dia da sua reunião consular, para o seu visto americano ser aprovado 100%. Aqui, vamos lá, nós temos aqui vários pilares, tá? A aplicação, vamos lá, a aplicação do seu visto, ela não pode ser feita pelo celular. Para começo de conversa, ela tem que ser feita por um computador. Então você tem a seguinte forma, você pode alugar um computador numa lan house, tá? Você vai gastar em torno de 3 horas fazendo a aplicação. Você obrigatoriamente, antes de começar a aplicação, você tem que ter uma lista de documentos do seu lado. Você não pode, isso aí é uma técnica de contra-espionagem, você não pode não pegar os documentos, começar a aplicação, parar, começar, parar, começar, parar. Isso pode bloquear você de entrar dentro do site. E eu vou te explicar por quê. Isso acontece com muitos clientes que chegam até mim com essas dúvidas, com esses problemas de não conseguirem mais entrar na aplicação que eles iniciaram. Porque existem algumas pegadinhas no início da sua aplicação que eu vou passar para você agora. Então preste atenção. Você só pode fazer a aplicação da sua ADS 160, que ela pode ser para turista, pode ser para estudante, pode ser para negócios, por um computador. Então esse computador, ele tem que estar com o antivírus passado, ele tem que estar bom para você não ter um erro, não cair a conexão, a sua internet tem que estar boa. Então essa é a sua primeira dica, tá? Vai anotando aí, tá? Bom, por que as pessoas querem ir para os Estados Unidos? Olha só o motivo. Porque a vida é boa, meu amigo. Porque eles pagam bem, eles pagam muito dinheiro para você trabalhar lá. São 5 a 6 vezes. São as pessoas que têm maior poder aquisitivo. Só para você ter ideia, no ano de 2023, só nesse último mês de setembro desse ano de 2023, o americano gastou mais de 3 bilhões de dólares fora dos Estados Unidos. Eles têm muito poder aquisitivo, eles viajam o mundo todo para todos os lados. E a gente fica nessa de escolhendo lugares para ir porque a gente não pode gastar muito.
Então, por isso que as pessoas querem viver, querem ter uma nova vida, novos conhecimentos, trabalhar, ter uma vida digna, ter um colégio digno para você colocar os seus filhos. Ah, você está indo sozinho? Então você vai conhecer uma americana, vai conhecer um americano, vai ter um casamento. Existe aí uma probabilidade disso acontecer. Os americanos adoram os brasileiros, as brasileiras. Então você tem uma chance de você pegar o seu green card. Mas todo o processo do visto, ele passa pela situação de você tem que escolher o visto certo para você. Então, você tem o visto mais fácil, que é o visto de turista, tá? O visto de turista, ele é mais fácil porque você simula que você vai passar 1 mês, 2 meses de visita, né? E chegando lá, lógico, é o que todo mundo quer, pegar um green card, fazer um casamento, fazer um noivado. Então isso com certeza está nos seus planos, porque é a minha especialidade, levar pessoas que não têm a mínima chance de passar pelo visto, passar pela DS, passar pela reunião e dar 100% de chance para essas pessoas. Então, fica comigo, mantenha calma e vai anotando todas as dicas que eu vou te dar aqui, tá? Se você anotar aqui, ó, é essa vida que todo mundo quer, tá? É uma vida boa, é uma vida satisfatória, é uma vida com altos ganhos, com poder de compra incomparável no mundo todo, tá? E tudo que é de bom, tudo que é de qualidade vai na direção dos Estados Unidos. Não tem ninguém que vá para os Estados Unidos e diga que lá é um lugar ruim. Não tem ninguém. E os Estados Unidos é muito grande. Você deve pensar assim, pô, mas eu vou para os Estados Unidos, eu vou ter que ficar minha vida toda lá. Cara, os Estados Unidos é quase o dobro do Brasil. É o 3º país maior do mundo. Não tem problema nenhum, cara. Você pode ir para onde você quiser. E a partir do momento que você pega o seu green card, pega a tua cidadania, depois do tempo que você ficar lá, você vai poder estudar, trabalhar, abrir uma empresa. O sonho americano, todo mundo fala nisso, né? O sonho americano, o sonho americano. Então, vamos lá. O que é o sonho americano? O sonho americano é o seguinte: qualquer um que chega nos Estados Unidos pode abrir uma empresa. Qualquer um. Um russo chega nos Estados Unidos pode abrir uma empresa. Um chinês, um árabe, um alemão, um francês, um brasileiro, um italiano, um boliviano. Qualquer um pode chegar lá e abrir uma empresa. E a partir dessa empresa, deixar essa empresa funcionando. Ele vai lá fazer o turismo dele, abre a empresa e ele pode sair dos Estados Unidos de boa. E a empresa dele pode ficar funcionando lá, ele pode voltar depois, quantas vezes, pelo menos uma vez por ano, a cada 6 meses ele pode ficar lá com a empresa dele. Então, esse é o sonho americano. É você chegar lá e você ter poder de aquisição, poder para poder fazer o que você quiser, criar uma startup, criar uma empresa, criar um projeto de serviço, o que você quiser. Então, o sonho americano é a casa, um ótimo emprego, e você ter uma vida reservada para sua família. Você criar um novo ambiente de trabalho, conhecer novas pessoas, porque todo mundo, do mundo todo, vai na direção dos Estados Unidos. Então, é por esse motivo, tá? Então, para isso, por exemplo, se você não tem um estudo, tá? Você não tem um estudo legal, você obrigatoriamente, você tem que entrar dentro, tem que se encaixar nas leis americanas. Não existe outra forma, tá? Você tem que se encaixar nas leis americanas para poder ser e ter o seu visto aprovado, para poder chegar dentro dos Estados Unidos. Porque somente quando você chega dentro dos Estados Unidos, somente quando você tem o visto aprovado, é nesse momento que você pode começar a se desfazer das suas coisas do Brasil. Não adianta comprar passagem, vender carro, vender casa, vender apartamento antes de ter o visto aprovado. E a primeira fase que você tem que ultrapassar é você fazer a aplicação na DS, é fazer a sua aplicação na DS 160, fazer o seu agendamento e você pegar esse dia da sua reunião consular e responder todas as perguntas que têm coerência com o perfil que você escolheu. Ou seja, antes de toda a aplicação, você vai ter que criar um perfil. Você tem que fazer a análise dos pilares. E eu vou mostrar para você nesse vídeo quais são os pilares que você tem que entender, para você não ter o seu visto negado de forma alguma. Você vai ter 100% de chance. Ninguém quer perder tempo. Ninguém quer fazer DS. Só para você ter ideia, você vai perder em torno de 3 a 4 horas para fazer uma aplicação de DS. Se você for fazer para sua família, você perde quase 3, 4 dias fazendo isso. Por isso você tem que fazer com calma. Você tem que saber o que você está respondendo. As perguntas, elas têm ligações. A primeira pergunta tem uma ligação com a penúltima. A pergunta do meio tem uma ligação com 2 páginas depois. Então você tem que saber onde você está pisando, onde você está indo. Nesse vídeo, eu vou te explicar o passo a passo e eu vou te dizer como se fosse um GPS. Imagina que você tem que chegar do ponto A ao ponto B. Eu vou ser o GPS para você não errar. E com esse formato, muitas pessoas já pegaram o seu visto americano. Igual você vê aqui no site. Muitas pessoas pegaram o seu visto americano usando o método visto sem estresse. Por quê? Porque ele é exatamente o GPS que você precisa
para não cair nas pegadinhas e não ter o seu visto negado lá no dia do consulado, no dia da sua reunião consular. E você que teve o visto negado, eu tenho a fórmula para você reverter o seu visto negado. Existe uma técnica, depois de 10 anos de experiência, eu entendi os motivos que você poderia reverter o seu visto. E isso também temos dentro do método visto sem estresse. Isso vai como um bônus para você. Se você já teve o seu visto negado, nesse momento você também vai poder estudar essa parte do visto negado. Então vamos lá. Vamos entender quais são os pilares que você precisa. Aqui, como você pode ver, tá? São todos os pilares. Veja bem, os pilares que tem aqui, nem todos os pilares que estão aqui são para todo mundo, entendeu? Cada pessoa tem um perfil diferente. Então, quando você, sendo você naquele momento, você faz uma análise, sabendo de todo o GPS que você vai percorrer, ou seja, do caminho do A ao B, você vai olhar para isso e você vai falar, poxa, peraí, eu tenho problema no pilar familiar. Tem 90% das pessoas não tem problema no pilar familiar. Eu tenho problema no pilar financeiro. 90% das pessoas não têm problemas no pilar financeiro. E na formação educacional, muitas pessoas não têm problema na formação educacional. Então, cada pilar desse é onde a gente vai saber agora se você tem um problema ou não. Então, vamos lá, vamos começar aqui pelo pilar pessoal, pelo perfil da pessoa. O que é esse perfil? Tá? Deixa eu abrir aqui um pouco mais. Olha aí. Perfeito. Vamos lá. O perfil. Quando você vai fazer a aplicação na sua ADS, a primeira coisa que você tem que criar é um perfil. O que é esse perfil? Ah, eu sou um turista. Que tipo de turista você é? Você é um turista romântico? Você está indo com a sua família para um passeio? Qual o objetivo desse passeio? Qual é o teu objetivo de chegar nos Estados Unidos? Se você está indo sozinho ou não, não importa. Então nós temos aqui, ó. Nós temos aqui, ó, a história. Nós temos que ter uma história completa sobre o seu objetivo, sobre o seu plano de viagem. Então, dentro da ADS, muita gente erra, porque eles não conseguem ativar o plano de viagem. Lá dentro da ADS, você vai poder ativar o seu plano de viagem. O que é você ativar o seu plano de viagem? É você dizer os locais onde você vai visitar. É simples. O americano, ele quer saber se você tem um plano de viagem. Imagina o seguinte. Você vai viajar para Minas. Não sei aonde você está no Brasil todo, tá? Mas você está fazendo uma viagem para Minas. Você vai pegar a sua mala agora e vai ir para Minas assim, de repente, agora, nesse momento, vai chegar lá em Minas e vai falar assim, pô, eu vou para ali, vou fazer uma visita ali. Eu vou ficar nesse hotel aqui. Eu vou me hospedar em tal lugar. Eu vou perguntar por aí se tem algum lago para poder fazer a pesca. Não, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Todo mundo, quando vai viajar, tem que ter um plano de viagem. E quando você aplica o seu plano de viagem coerente com o seu perfil, o que significa isso? Vamos supor que você tem um perfil de fotógrafo. Você é uma pessoa que já fotografa já há algum tempo, a tua faculdade foi de fotografia. Quais são os perfis do seu plano de viagem? Quais são o seu plano de viagem de objetivo? Qual é o objetivo do seu plano de viagem? Ou seja, quais lugares você vai para fotografar? Né? É diferente, por exemplo, de um perfil romântico, onde você está levando a sua esposa, está levando a sua namorada. Ou é diferente de um perfil familiar. Por que a família está indo viajar? A família já viajou para outros lugares. A família já viajou dentro do Brasil. Então, todo esse perfil coerente, é importante você tomar a noção disso. Para cada passo desse, você vai ter uma divisão referente à história e ao perfil que você está criando. O lastro no Brasil é uma das partes mais importantes nesse processo. O que seria o lastro do Brasil? O lastro do Brasil é, se você vai viajar, você já tem um objetivo, né? Mas o cônsul ele vai sempre perguntar para você o que você tem no Brasil. E não é a parte financeira, não é a parte... antigamente você chegava lá para ter o seu visto e você simplesmente... Você dizia, olha, eu tenho um apartamento, eu tenho uma casa, eu tenho uma conta aí no BNDES, eu comprei meu apartamento, tenho a casa e tal. E aí você tinha o visto aprovado. Hoje em dia, o processo é completamente diferente. E eu vou te dizer por que o processo hoje em dia é diferente, que você vai começar a encaixar na sua mente o motivo desse processo. Então, vamos deixar essa resposta para depois e vamos dar continuidade aos pilares. Tá? No pilar, aqui ó, no pilar perfil pessoal, então você tem esses
essas táticas aqui. Ou seja, você tem que criar uma história, você tem que ter um plano de viagem. Isso significa que você tem que olhar na internet e ver os lugares que você vai visitar para você fazer essa aplicação. Você tem que ter um objetivo. Eu vou por causa desse motivo. E você tem que ter um lastro no Brasil. Por que você vai voltar? Por que você estaria voltando? Não existe mais esse negócio de eu tenho casa, eu tenho apartamento. Não. Existe uma técnica aí que foi quebrada, tá, em 2015. E lá na frente, como eu falei, eu vou te explicar. Mas você tem que ter um lastro. O que é um lastro? Eu vou voltar porque eu tenho trabalho, eu tenho minha faculdade, eu tenho minha família, eu tenho aplicações, eu tenho dinheiro. Então esse seria o seu lastro, né? O que te segura para você voltar da sua viagem para o Brasil. Então, às vezes, você tem que, dentro do plano de viagem, por exemplo, você não pode chegar e falar, não, vou passar 2 meses. Não. Um turista real, ele vai para lá para passar 15 dias. Ninguém é louco de passar 2 meses nos Estados Unidos. 2 pessoas, para você ter ideia, isso são valores atuais, tá, de 2023. 2 pessoas que vão para os Estados Unidos e ficam nos Estados Unidos durante 7 dias a 10 dias gastam em torno de 25 mil reais. Então, o que isso significa? Quanto mais tempo você fala que vai passar, mais parte financeira, né, o pilar financeiro, você vai ser perguntado várias e várias perguntas relacionadas ao teu financeiro. Então, se você fala, não, eu vou passar 5 dias, vou conhecer a cidade de Nova York. Perfeito. Eu vou passar 5 dias e vou conhecer Orlando, vou conhecer Miami. E tudo isso tem a ver com a tua história, o teu plano de viagem. Que significa que uma pessoa velha, uma pessoa com idade de 40 anos não vai para Orlando. Esse tipo de pessoa vai para Miami, vai para Nova York. Uma pessoa jovem, esportista, vai para Los Angeles, vai até para Orlando. Então, cada local, um homem de negócios vai para o Texas. Então, cada local tem um perfil completamente diferente. Então, tudo isso você tem que estar enquadrado, tá, na sua criação do seu perfil. Vamos para o próximo pilar, que é o pilar da família. Isso é muito interessante, tá? Esse pilar, nem todo mundo tem problema com a família lá, porque se você está pegando o seu primeiro visto agora, muito poucas pessoas vão ter problemas no pilar familiar, tá? Então, aqui, ó. O que a gente responde no pilar familiar? Você tem família nos Estados Unidos? Se você tem família nos Estados Unidos, às vezes você nem sabe que você tem família nos Estados Unidos, mas se você tem família que entrou pelo México, sim, você pode fazer a aplicação, mas você nunca pode dizer que você tem família nos Estados Unidos. Eles querem saber sobre a sua esposa, sobre o seu esposo. Quando foi que vocês se casaram? Quando foi, por qual motivo e aonde vocês estavam, né? E eles também querem saber se quando você se separou, se você é uma pessoa separada hoje em dia, por que você se separou? Quando você se separou? Qual o motivo que você se separou? Olha só que coisa, né? Eles querem saber o motivo da sua separação. Por exemplo, se você é uma pessoa acima de 25 anos, você não pode ter um sponsor, a não ser que ele seja um parente que mora nos Estados Unidos e tem green card. É a pessoa que está pagando pela sua viagem. Mas se você tem 25 anos para baixo, você é estudante, você pode ter um sponsor. O que é o sponsor? O sponsor é uma pessoa responsável que vai pagar pela sua viagem. Então isso faz parte da parte familiar. E você não pode escolher qualquer pessoa. Por exemplo, a minha namorada vai ser minha sponsor. Não pode. Tem que ser um parente muito próximo, tipo pai, mãe, tipo avô, avó, irmãos. Você não pode pegar o teu patrão para ser seu sponsor, a não ser que você esteja trabalhando na empresa há muito tempo. E você vai fazer, por exemplo, um B2, que é um visto para negócios, um visto para quem vai fazer pequenos estudos, vai visitar empresas. E aí sim, poderia ser um sponsor desse. Entrar pelo México. Entrar pelo México, sim ou não? Entrar pelo México, você vai gastar uma fortuna em torno de 150 mil reais. Tá? Você dá um sinal de 70 mil, 50%, e o restante você vai pagar lá. Vale a pena? Eu não sei. Porque você tem que medir isso. Você tem a chance agora de você fazer uma aplicação correta que te dá 100% de chance de você ser aprovado. 100% de chance de você ser aprovado. Então não tem necessidade de você ir pelo México. Basta você fazer esse método que eu vou te dar o passo a passo. E você vai gastar muito menos, menos de 5% do que você gastaria num total para você chegar nos Estados Unidos e ter o visto aprovado. Inclusive, as pessoas que são mais deportadas, ou seja, 98% das pessoas que são mais deportadas são pessoas que não entraram pelo aeroporto, que não têm passaporte. Essas são as pessoas que entraram pelo México. Então, cuidado com isso. Pode parecer fácil, mas mesmo que você tenha tido o seu visto negado, você ainda tem chance de ter o seu visto aprovado. Existem formas de você reverter o seu visto e você ser aprovado, como já acontece com muitas pessoas. Mas as pessoas não dizem o segredo exatamente. E você vai entender todo esse processo. Continua comigo no vídeo. O status de parente. Vamos falar sobre isso. Muitas pessoas
tá? Tem parentes nos Estados Unidos. E esses parentes, eles nunca falam a verdade. O que isso significa? Que o parente sempre fala que já tem green card, fala que já tem cidadania, fala que já se casou, mas não é verdade, não é assim que funciona. Por exemplo, um parente que está nos Estados Unidos e fala que tem green card, às vezes esse parente, ele tem o green card de verdade, mas ele pegou o green card depois de 3, 4 anos fora de status. Isso significa que quando você apresentar esse parente lá para o cônsul vai olhar para você e vai falar: amigo, você vai fazer exatamente o que teu parente fez. Ele ficou fora de status, depois ele arrumou um casamento e depois ele ficou lá. Então com certeza você vai fazer alguma coisa e aí então é visto negado. Então para que isso não aconteça, você tem que ter certeza de que seu parente, ele tem um green card pelos meios legais, né? Ele foi estudar, depois de 4 anos ele entrou para uma empresa, depois de 4 anos ele começou a trabalhar começou a fazer ser uma pessoa experiente nessa empresa, é necessária nessa empresa, e a partir desse momento ele pegou o primeiro green card, depois pega a cidadania, depois se casa e assim vai, né? Como turista, a pessoa tem que se casar antes de 6 meses. Se você se casa depois de 6 meses, isso foi fora do sistema. Então, se você fala que você tem esse parente que foi fora do sistema, você vai ter o seu visto negado. Então, preste atenção com os brasileiros que estão lá nos Estados Unidos. Inimigos do teu trabalho, tá? Isso aí é o seguinte: você tem que aplicar o nome do seu patrão no trabalho, tá? E se o seu patrão, ele tem problemas com você no trabalho, certamente ele pode receber uma ligação e pode falar assim: olha, ele trabalha aqui sim, mas ele não recebe isso que ele está falando aí não. Ele trabalha aqui sim, mas eu já vou mandar ele embora. Ele trabalha aqui. Esse é o inimigo. Esse é o inimigo do trabalho. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, sempre avisar para o patrão no trabalho, o seu superior no trabalho, que você vai fazer uma pequena viagem para os Estados Unidos e que talvez alguém do consulado ligue para ele para saber se você realmente trabalha lá, se você ganha aquilo que você está falando que ganha mesmo. Isso é muito raro de acontecer, mas pode acontecer sim, tá? Os seus pais, tá? Você tem que separar o nome completo dos seus pais com as suas respectivas datas de nascimento. Se você diz que você não tem um pai ou não tem uma mãe, às vezes tem muita gente que não tem o nome da mãe ou não tem o nome do pai, é muito mais fácil a pessoa não ter o nome do pai. Inventa um nome e coloca lá. Não deixa sem nada. Porque eu não tenho, por exemplo, eu não tenho meu pai. Então eu deixo em branco, não boto nada, só boto o nome da minha mãe. O que acontece? Acontece que eles vão pensar que aquele pai teu ali já está nos Estados Unidos, por isso que você não botou o nome dele. Então, aplica o nome do pai conforme, se você lembrar alguma coisinha. Eu me lembro que o nome do meu pai é Leandro. Então vai lá, bota Leandro da Silva. Dá um complemento com o teu nome. É válido. E passa, tá? Pode ter certeza nisso. Vamos lá agora para o próximo pilar. O próximo pilar, vamos passar aqui. Olha só o que nós temos no próximo pilar. É o financeiro. Olha aí. É o pilar financeiro. O pilar financeiro, deixa eu passar aqui para o outro lado. O pilar financeiro, ele é muito importante, tá? Porque qualquer coisa que você fale com relação ao teu trabalho, isso tem que ter uma ligação muito óbvia de a quantidade de valores, tá? Por exemplo, uma pessoa que recebe 12K, 8K, 6K, ela automaticamente tem que pagar imposto de renda. O imposto de renda é importantíssimo nesse momento. Então, muitas pessoas que chegam lá e falam: não, eu ganho 10 mil reais, eu ganho 5 mil reais. Simples. Quando o cônsul ele tem uma dúvida, ele simplesmente vai te pedir um documento. Então existem essas técnicas, tá? Essas técnicas da pergunta, que é a parte de espionagem de todo o processo. Então, quando o cônsul ele tem dúvida no processo, quando ele te pergunta alguma coisa, por exemplo, você tem imóvel? Ah, eu tenho. Sim. E você é casa própria, então? Sim, é casa própria. Você tem o documento aí da sua casa própria? Nesse momento, se você estiver mentindo, já era. Você tem que ter o documento da casa própria lá para você demonstrar. Então, a mesma coisa é baseada no imposto de renda. Então, se você ganha mais de 4 mil reais, obrigatoriamente, você tem que ter o imposto de renda. Você tem que pagar o imposto de renda. Então, você vai ter que apresentar o imposto de renda anterior. Então, se você pode pegar um contador e fazer uma simulação do teu imposto de renda como se você ganhasse 12 mil reais, e aí o que você faz? Você pede para ele fazer o seu imposto de renda baseado em 12 mil reais, efetua o pagamento do imposto e pega o extrato, pega o comprovante do imposto para você apresentar lá. Pronto, resolvido o seu problema. É muito mais simples do que você imagina. E aí você pode chegar lá e falar: não, realmente eu ganho 12 mil reais. Muito mais detalhes que eu vou passar para você dentro do método. Aguarda, calma. Extrato bancário. É bom você levar um extrato bancário. Então, baseado no extrato bancário, vou te dar um exemplo. Você está viajando para os Estados Unidos, você vai passar 10 dias. Perfeito. Vamos botar você sozinho, tá? Então você vai ter um gasto aí mais ou menos de uns 15 mil reais. Aí o cônsul, no pilar financeiro,
ele fica com dúvidas. Ele fala assim, poxa, você vai passar quantos dias? Aí você fala, não, eu vou passar 10 dias, aí... Você tem que falar exatamente o que você aplicou na DS. Você não pode falar diferente. Se você aplicou na DS que é 10 dias, você vai ter que falar que você vai ficar 10 dias. Aí ele sabe já a conta. Ele sabe que você vai gastar em torno de 10 mil, 15 mil, dependendo do local para onde você vai. Por exemplo, você vai para Nova York, é muito caro ir para Nova York. Você vai para Orlando, é mais barato. Você vai para Miami, é mais barato, é mais em conta. Você vai para Los Angeles, é muito caro. Você vai para o Texas, é muito caro. Então, dependendo para onde você vai, que você vai passar sua viagem e a quantidade de dias, você vai ter que ter um extrato bancário, porque ele pode ficar em dúvida se você realmente tem esse dinheiro. E aí está a pegadinha. Vou dar um exemplo de muitos clientes que chegam para mim. O cônsul chega e fala o seguinte, quanto você está levando de dinheiro? Aí o camarada fala, eu estou levando 8 mil dólares para ficar 5 dias em Miami. O que você acha? 8 mil dólares é muito dinheiro? 8 mil dólares é muito dinheiro ou é pouco dinheiro? O que você acha? Bom, você pegar 8 mil dólares é muito dinheiro para você passar 5 dias. Por quê? Porque vai ficar parecendo que o cônsul, ele vai entender naquele momento que você raspou a sua poupança para ir poder imigrar. E quando eu falo imigrar, é ir morar de vez, é ficar lá. Né? Você vai receber um visto de não imigrante, você não está recebendo um visto de imigrante. Então, ele logo percebe que você raspou a poupança. Para você ter ideia, um estudante leva 1.000 dólares, 500 dólares, 600 dólares, 1.000 dólares para passar 5, 10 dias. Um casal que vai fazer um turismo real, um turismo romântico, ele leva 2.000 dólares no máximo. Então, você não pode nunca, ou seja, muitos clientes são negados pelo fato de falar que vai levar muito dinheiro. E o sistema do extrato bancário é que quando você fala que você vai ficar 10 dias, 20 dias, se o cônsul tiver entendido que você está mentindo, ou seja, dentro do entendimento, a única forma dele saber se você está mentindo ou não é pedindo o documento relacionado àquilo. Então, aí que vem o nosso amigo extrato bancário, tá? Então, o extrato bancário, você tem que tirar o extrato bancário com um valor acima de 30% ou mais do valor que você gastaria na sua viagem. Então, por exemplo, eu vou, para ficar 10 dias, vou gastar em torno de 10 mil reais, eu vou mostrar um extrato bancário de 50 mil. Vou mostrar um extrato bancário de 35 mil, 90 mil, tá entendendo? Então, você tem que demonstrar acima, porque imagina, eu vou viajar, vou gastar os 10 mil que eu tenho na carteira e quando eu voltar, eu vou voltar duro. Isso é normal para você? Você pegar todo o dinheiro que você tem na poupança, fazer uma viagem, vamos voltar lá para Minas, fazer uma viagem para Minas, vamos supor que você tem 10 mil lá para você gastar. Você pega esses 10 mil, vai para Minas, passa um mês em Minas, torra tudo e volta pro teu estado, né, onde você mora, zerado. Então o cônsul logo ele percebe que você está indo imigrar. Ou seja, você raspou todo o dinheiro da sua poupança, que não é todo o dinheiro suficiente para você ir e para você voltar. Porque o lastro que você vai voltar é muito mais importante do que você ter o dinheiro só para você ir. Ele vai pensar logo que você vai imigrar. Então, esse é a hora do extrato bancário, né? É aquele momento que você tem que apresentar um dinheiro muito maior, 30% a mais do que realmente você gastaria. Cartão de crédito, é bom você ter um cartão de crédito. Você pode ter um cartão de crédito online. Então, eu vou te dar dicas de como você abrir cartão de crédito online. Você tem dezenas de bancos. Existem 2 bancos, tá? Que você pode abrir cartão de crédito e ter dólar lá fora para você gastar e enviar para o Brasil, enviar para lá e para cá, que é o Nomad. Esse banco é muito bom. Você pode ter esse banco, você pode ter um cartão de crédito internacional. Inclusive, quando você for pagar a sua ADS, você tem 2 formas de pagar isso, tá? Que é no cartão de crédito internacional e no boleto bancário. Eu vou dizer para você o que é melhor, mas você já entendeu que o cartão de crédito é muito melhor. Agora você quer saber por que não pagar no boleto bancário? Aguarda que tudo isso está se encaixando na sua mente agora, né? Próximo passo. Valor da viagem tem muito a ver com o extrato bancário, que eu falei para você, né? Se você vai passar 10 dias, você tem um valor mínimo para você gastar, que é passagem, estadia, alimentação, todo completo. Você tem que ter pelo menos 30% a mais daquele valor que você vai gastar, para eles entenderem que você realmente está voltando, né, para o seu país de origem, né? RGI da casa, pode levar, porque o RGI demonstra que você realmente tem aquela casa, que você realmente mora na casa dos seus pais. Não importa, se você tiver um recibo de compra e venda, já faz toda a diferença. Então vamos lá, eu moro na minha casa, mas a minha casa não tem RGI. Então o que você vai fazer? Você vai fazer um recibo de compra e venda. Você pega o nome da pessoa que te vendeu, ou que te passou a casa, ou que tem a casa, faz um contrato desse recibo e deixa ele pronto, e vai lá no cartório, tudo direitinho, e deixa ele pronto. Por quê?
Se ele desconfiar que você mora de aluguel, ele pode achar que você está abandonando tudo para ir morar nos Estados Unidos. Então, se você demonstra que você tem um documento de compra e venda, ou o RGI da sua casa, ou da casa da sua mãe, casa dos seus parentes, isso é ponto positivo para você, tá? Carro, isso não segura mais nada, tá? Não adianta você falar que tem carro, porque depois que você tem o visto na mão, você vende tudo e vai embora. Então, carro não é lastro para você dizer que você vai voltar para o Brasil. Não existe, não vai, isso aí não pega de forma alguma. O sponsor que vai pagar para você. Bom, eu já falei sobre o sponsor, tá? É a parte financeira. Você tem que ter o extrato dele para você apresentar. E o extrato dele tem que bater justamente com esse acima de 30%, tá? Não adianta ter um sponsor e ele só tem 10 mil e você vai gastar 10 mil na sua viagem. Isso não adianta. É perda de tempo, é perda de dinheiro. É uma situação negativa. Você vai chegar lá e vai ter o visto negado. Se você levar essa situação, levar essa configuração, né, de sponsors, de valores, você vai ser negado lá na hora, né? Valores para estudante, bate na mesma tecla. Existe uma tabela de valores para estudante, tá? Uma pessoa, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos. Então depende do tempo que você escolheu. E para qualquer tempo que você tenha escolhido, você tem que olhar na tabela. Nessa tabela, por exemplo, você vai ter que apresentar no mínimo lá, vamos botar 1 ano, você vai apresentar 12 mil dólares. Mas você não pode apresentar esses 12 mil dólares, porque quem recebe esse valor é a escola. A escola, ela tem 50% de chance de passar você. Então ela faz a primeira captação, ou seja, ela pega a sua documentação, ela pega o seu passaporte e ela tem que ter um extrato seu, no seu nome, de um dinheiro que não pode estar em aplicação. Então, se ela olhar aquele dinheiro lá e ver que você tem exatamente os 12 mil dólares que você precisa para passar 1 ano, isso aí fica muito difícil. Ela tem que perceber que você tem 20 mil dólares, 19 mil dólares, é muito acima. Existe uma diferença de quem vai fazer a aplicação que está nos Estados Unidos, de quem vai fazer a aplicação que vai sair do país de origem, tá? Por quê? Porque se você está nos Estados Unidos, você não vai gastar mais com passagem. Você só vai gastar lá com a alimentação, a estadia e a manutenção do colégio. E se você está no Brasil, você vai gastar com passagem de ida e volta, você vai gastar com mala, com vestimenta, com alimento. Aí é muito maior. Então o cônsul que está no Brasil, ele vê esses valores acima. Até porque a nossa situação no Brasil não é boa. Eles entendem que você está tentando viajar. Então, quando você vai tirar o visto de estudante, é muito mais rápido, né? Em 10 dias eles te chamam lá para reunião. Mas quando você vai tirar o visto de turista, é um pouco mais demorado. É 2 meses, 3 meses. Então, essa é a diferença. O pessoal tenta fazer a imigração tirando o visto de estudante, apresentando uma carteira boa, 50 mil, 90 mil. Mas chegando lá, abandona tudo e acaba ficando, morando lá, né? Ficando a vida toda lá. Então, por esse motivo, o visto de estudante ele é bom porque ele é rápido, mas não significa que você não está sendo analisado ponto a ponto nesses valores que você tem que passar para o colégio, tá? Então, esse foi o pilar, né, da parte financeira. Então, vamos lá. Ó, financeira. Agora, formação. Vamos ver se eu consigo tirar esse daqui. Olha aí. Formação. Essa aqui é a parte da formação, da sua educação, o quanto você estudou. Isso é muito importante, tá? Vamos lá. Na formação, muito antes, quando eu falo muito antes, é 20, 30 anos atrás, você chegava lá e você falava assim, não, eu tenho faculdade, não, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho isso, tenho aquilo, e automaticamente você tinha o seu visto aprovado. Por quê? Você demonstrava que você era uma pessoa com dinheiro, era uma pessoa que tinha dinheiro lá à vontade. Só que agora não é mais assim. Eles querem pessoas educadas, pessoas que tiveram um tipo de formação, que tem uma formação técnica, que tem uma formação de estudo, que tem consciência, que tem didática. A pessoa que estudou, que tem discernimento para, por exemplo, só para você ter ideia, chegar num posto de gasolina e ter o autoatendimento. Né? Saber colocar o cartão de crédito, saber ler o que está escrito ali, entender que aquilo ali é um autoatendimento que você vai pagar e tal ali no cartão de crédito. Então isso se chama discernimento. Eles não querem botar uma pessoa lá que não estudou, que não passou pelo período de estudo técnico ou não, ou alguma faculdade, e essa pessoa tem um problema de cabeça. Então tudo isso aqui recai nesse sistema, e é onde no começo da aplicação você encontra 3 pegadinhas para saber se você tem discernimento, se você não é lelé da cabeça. Então tem muita gente que não consegue passar da primeira fase. Uma faixa muito grande de porcentagem chega para mim e fala, olha, eu fiz a aplicação e agora eu não consigo mais entrar na aplicação.
Por quê? Porque dessas 3 pegadinhas, essas 3 pegadinhas, quando você vai entrar na aplicação, você tem a ID, que são letras e números, você tem a palavra-chave e você tem o meio do nome que você tem que colocar lá. Então, dependendo do seu nome e conforme você tem lá no seu passaporte, você vai ter que aplicar aquele meio do nome exatamente. Então, são coisas que, se você não tiver prestado atenção, e muita gente não sabe sobre isso e a preenche de qualquer jeito. E aí entra na DS, entra no sistema. E quando a pessoa entra no sistema, olha só, a pessoa sem discernimento. Ela entra no sistema, o que acontece? Ela começa a botar os dados dela e o sistema, ele tem um tempo. Ele te joga para fora. Então, ele vai te jogar para fora. E aí o que vai acontecer? Você vai tentar entrar de novo. E não tem senha. Você tem que saber exatamente qual foi a aplicação e o número do ID. Então, para isso funcionar, somente as pessoas que sabem o GPS, que sabem o início, quais são os erros fatais do início. Essas pessoas não vão errar no início. Por quê? Porque elas aprenderam no método visto sem estresse. Então já são coisas que você se livra de uma forma muito fácil. Então, voltando para formação e educação, tá? Olha aí. Vamos lá, aqui. Bom, você vai ter que colocar o início da sua escola ou da sua faculdade, né? Então você tem que bater exatamente o início ao fim da faculdade também, do início ao fim. E você tem que separar o endereço da sua faculdade. Qual foi o curso que você fez, ou na faculdade, ou na escola, tá? Isso vai ser importante, isso pode ser perguntado. Às vezes um cara que é engenheiro, ele fala, não, eu sou engenheiro. Aí ele simplesmente vai ter que apresentar o CRM, vai ter que apresentar o registro de engenharia. Então é importante, quanto mais coisas técnicas você colocar na sua DS, você vai ter a probabilidade de colocar até três parâmetros técnicos. Ou seja, seu colégio, sua faculdade, seu mestrado, a sua atualização, seu curso técnico de inglês, seu curso técnico de engenharia, seu curso técnico de enfermeiro. Quanto mais coisas de educação você colocar, melhor. Então você tem que estar preparado. Ou seja, antes da sua aplicação, se você tem uma variável fraca em algum outro pilar, você pode dar uma ênfase nesse pilar. Ou seja, você fez um cursinho de inglês que você fez pela metade. Aplica e coloca lá a data. Coloca a data de início ao fim. Era um ano para fazer, eu só fiz 6 meses. Coloca lá a data de um ano como se você tivesse feito. Eu fiz um curso de culinária. Coloca lá o teu curso de culinária. Quanto mais ênfase você dá na sua parte educacional, da sua formação, no seu entendimento de estudo, vai ser um ponto extra para você, né? Então, curso, faculdade, escola, você vai precisar de colocar datas, vai precisar de colocar os locais. Curso de inglês é válido, tá? Você que vai fazer o seu visto de estudante, tá? Ninguém que não tenha começado um curso de inglês aqui no Brasil não vai conseguir pegar o visto de estudante. Porque como é que você vai estudar 6 meses nos Estados Unidos, 1 ano nos Estados Unidos, se você não tem a mínima noção, se você nunca estudou? Então, você tem que obrigatoriamente aplicar o teu curso de estudante, nem que você tenha feito 3 meses. Aí, chegando lá na hora, você vai dizer, olha, eu comecei o curso no Brasil, mas não tenho a mínima noção do que eu aprendi, não tenho a mínima coerência. Então, como eu tenho essa oportunidade de aplicar para o visto de estudante, eu vou dar preferência. Eu tenho o objetivo de aprender inglês e falar fluentemente. E sempre o visto de estudante, ele tem um objetivo, tá? Um objetivo que é crescer na vida, que é econômico. Ou seja, eu estou no meu trabalho e eu estou tentando subir de cargo. Eu estou tentando viajar o mundo para minha empresa. Então eu tenho que aprender inglês. Então tem que sempre ter um objetivo, que é o objetivo de enaltecer a sua pessoa, né, ao seu social, ao seu econômico. Então esses são os objetivos para quem vai tirar o visto de estudante. Então, por exemplo, quando você fala que tem visto, que você fala que tem um curso de inglês, isso é bom tanto para quem vai aplicar para turista, tá, ou para quem vai aplicar para visto de estudante. Cronologia é o tempo de cada coisa, tá? Então você tem lá vários lugares para você preencher todas as suas faculdades, seus colégios, seus cursos, e você tem lá todos os lugares para você preencher, por exemplo, todos os lugares que você trabalhou, essa coisa toda. Gente, você tem que ter uma cronologia certa. Então, para isso, obrigatoriamente, você tem que pegar um mapa, fazer um mapa mental no papel, para você não se enrolar. Porque se você for aplicando de cabeça e for inventando na hora, você vai se embaralhar todo. Uma data vai bater em cima da outra e vai dar para perceber que não tinha condições de você fazer aquilo ao mesmo tempo. Fazer a faculdade, fazer o curso de culinária, fazer o curso de inglês, não bate.
Entendeu? Então, cronologia é importante. Então, para isso, você tem que usar um mapa. Você bota um risco, bota todas as datas e bota lá onde você começou tal coisa, tal curso, tal estudo, tal faculdade, e vê se está tudo batendo para você. Quando você fizer a aplicação, você tem que levar junto com essas datas o local, o endereço completo. Isso inclui CEP. Tem muita gente que chega lá e não coloca o CEP. Rua, bairro, estado, data de início, data de final e qual foi o curso que você aplicou. Isso aumenta muito, dá muita ênfase ao teu estudo. Isso faz muito bem para o seu ADS, para o dia da sua reunião. Prepare-se, porque se o cônsul desconfiar que você não fez aquele curso, ele vai perguntar para você aonde era o curso, qual era o horário, qual curso você fez, qual é a série que você estava. Isso é real. São 10 anos de experiência conversando com dezenas e dezenas de pessoas e cada pessoa tem uma história diferente porque foi aprovada. Então o cônsul ele pergunta, porque a única forma dele entender você é fazendo as perguntas mais capciosas possíveis, ou seja, é um sistema de espionagem. E é esse sistema de espionagem que eu criei o método Visto Sem Estresse, justamente para você entrar com um GPS na sua mente. Tudo que vai acontecer, tudo que já está coerente com a sua aplicação na ADS. Não adianta você olhar perguntas e respostas de outras pessoas. Você tem que analisar os pilares. E cada pilar você vai ter um problema, cada pessoal de cada pessoa. Né? Então tem gente, como eu falei, tem gente que estudou, fez todas as faculdades possíveis, tem 2, 3 faculdades, fez cursinho de inglês, tem que aplicar tudo. Não pode ser uma pessoa cheia de orgulho. Ah, não, vou botar aqui só a minha primeira faculdade. Não, coloca o seu curso, coloca a sua faculdade, coloca o seu mestrado, coloca o seu colégio. Para você ver o tempo que eu gastei te explicando sobre isso, porque isso é importante. Ok? Vamos para a próxima. A próxima, vou passar logo para cá. Tá? E vamos ver o que é? Qual é o pilar? Documentação, olha só. Esse pilar aqui é ótimo. Esse pilar aqui, ele é ótimo. São os seus documentos. O que eu quero dizer sobre isso é o seguinte. Sempre quando você cria o seu perfil, tá? E o seu perfil é muito perfeito. A ideia do método Visto Sem Estresse é você receber apenas 4 perguntas e ser aprovado, tá? Então você vai receber 4 perguntas e vai ser aprovado. Por quê? Porque você fez a DS perfeita. Você criou um perfil de turista perfeito. Você criou um perfil com coerência. Existe uma coerência total ali de todos os acontecimentos da sua vida. Quando você faz uma aplicação na ADS, é como se fosse o seu registro dentro dos Estados Unidos. É o seu primeiro registro, é o seu certidão de nascimento. Tá? Então aquilo ali é a primeira coisa que você vai fazer. É a sua certidão de nascimento. Olha a importância disso. Você tem que fazer foto, você tem que fazer digitais, você tem que escrever uma carta sobre a sua vida, se você foi casado, se não foi, se você estudou, se você não estudou, se você para onde você viajou, se você fala alguma outra língua, se você tem parentes fora do Brasil, dentro dos Estados Unidos, sabe? A sua certidão de nascimento para você entrar nos Estados Unidos. Então a partir desse momento você vai ter um registro de tudo isso. Por isso a importância de você não ter o visto negado. Quando você tem o visto negado e você fez uma aplicação totalmente errada, para você reverter aquilo ali é complicado, é muito difícil. Porque vamos colocar lá que você colocou lá um curso ou esqueceu de colocar que você era casado, aí no caso você foi casado e se separou e você fala que você está solteiro. Não tem coerência isso. Se você foi casado, agora você está solteiro. Você não está... se você foi casado, agora você está separado, você não está solteiro. Se você foi casado e é viúvo, você não é solteiro, você é viúvo. E aí é para sempre. Então, esses erros não podem ser cometidos, porque você está criando a sua certidão de nascimento para entrar, para turistar, para estudar nos Estados Unidos. E existe uma técnica que eu vou passar para você, onde essas 4 perguntas significam alguma coisa muito importante no teu processo. Depois que passa dessas 4 perguntas, aí você vai usar a técnica do visto sem estresse, onde você vai entender o processo que o cônsul que está ali te atendendo naquele momento, ele começou a entrar em dúvidas. E quando ele entra em dúvidas, se você der muitas dúvidas para ele dentro da tua DS, simplesmente você vai ter o teu visto negado. Olha só, ele tem dezenas de pessoas para atender, tá? Ele não pode ficar com você ali conversando meia hora, 30 minutos, 1 hora, perguntando a sua vida, do seu trabalho, se você está bem, se você gosta do Brasil, se você não gosta, se você já viajou. Ele não tem esse tempo. Ele recebe, tá? Todo um dossiê sobre você que fez a aplicação na DS. E de toda a sua família, se você está fazendo a aplicação para todo mundo. E a partir daquele momento,
ele vai com aquele dossiê, ele vai diretamente nos seus pontos fracos, ou seja, nos seus pilares que você tem mais fraqueza, nos pontos mais fracos. Eu separei tudo isso para você olhar e você ver aonde você é mais fraco e você dá ênfase naquela parte ali. É a parte mais importante. Você tem que ter o seu visto aprovado de primeira. Você não pode errar, você não pode ser negado, porque se você for negado, é tempo que você perdeu, é dinheiro que você perdeu, é muita coisa que você perde, além de que você fica lá taxado, que você errou, que você mentiu na DS, que você fez alguma coisa ali que não bate nas leis americanas. Tem que se encaixar nas leis americanas. Então, baseado na documentação, vamos lá na documentação? O que a gente tem aqui? Olha só a documentação. O que eu quero falar sobre essa documentação? Tá? Eu quero falar o seguinte, olha, se você ver aqui, ó, você tem imposto de renda, escola, extrato bancário, cartão de crédito, olerite, RGI do imóvel, contra-cheque, extrato financeiro de apartamento, contrato contrato de empresa, se você tiver, extrato do seu sponsor e CNPJ na internet. Ou seja, se você tem uma empresa na internet, o seu CNPJ está lá na internet, né? Então tem como ele ver na hora. Bom, o que eu tenho que te falar sobre a documentação? A parte da documentação, ela tem muito a ver com o perfil que você está criando, né? Se você está criando um perfil de estudante, pô, muita coisa aqui você não vai precisar, você é apenas um estudante. Se você está criando um perfil de empresário, existem perguntas já preparadas para você dentro do método sobre a parte empresarial. Existem perguntas separadas e preparadas para estudantes. Existem perguntas preparadas somente para quem vai fazer turismo. Então, cada documento desse tem uma relação com o que o cônsul está pensando naquele momento. Então, se ele pergunta para você, se você tem casa própria, você mora em casa própria? Aí você fala, sim, moro. A casa é de quem? É sua? Aí você vai falar, sim, é minha. Se ele achar que você está mentindo, ele vai pedir o documento. Então é aonde encaixa todos esses documentos que eu estou falando aqui para você. Esse é o pilar da documentação. Ou seja, dependendo do perfil que você criou, você percebe que agora que as coisas vão se encaixando para cada pessoa. Ninguém é igual. Ninguém tem o mesmo perfil. Então cada perfil vai ter... Aqui, ó. Cada perfil... Aqui, ó. Cada perfil vai ter... Deixa eu tirar aqui para baixo. Cada perfil vai ter um posicionamento diferente. Vai ter um pilar fraco, um pilar forte demais, outro pilar forte, outro pilar mais fraco. Então isso depende de pessoa para pessoa, de pessoa para pessoa. E a parte da documentação, essa parte aqui dos documentos, é a parte onde o cônsul ele vai usar para testar você, para saber se realmente o que você está falando, naquele pilar que você é mais fraco, se realmente é verdade. Mas, lembra que o cônsul ele tem muito pouco tempo? Se você tiver preenchido a DS com muitos erros, e se você tiver caído do sistema várias vezes, porque você demora muito a preencher, né? Se você tiver caído nas pegadinhas ali dentro, o cônsul ele vai ter tantas dúvidas, que ele vai te fazer 2 perguntas e vai mandar você embora. Vai ser reprovado na hora. Você vê que tem muita gente que é reprovado. Chega lá e o cônsul só olha para a pessoa e fala, você está indo para onde? Por quê? Aí a pessoa fala, aí ele simplesmente fala, sinto muito, mas seu visto foi reprovado. Não foi aprovado. Por quê? Porque muitos erros na DS e muitas dúvidas, e ele não tem muito tempo. Ele só vai usar esse artifício dos documentos quando você fez uma DS perfeita. Ele vai fazer 4 perguntas para você, e quando ele passar dessas 4 perguntas, significa que é a hora onde ele está em dúvida com a sua aplicação. Então, nesse momento, é o qual você vai ter aqui, ó, a sua documentação. A documentação que está aqui. Você tem, no método Visto Sem Estresse, você tem uma lista de documentos para você separar, para você dar o teu jeito com o seu contador, para você arrumar esses documentos, para você colocar ali na pasta, porque eles são uma âncora para você aprovar na hora ali para o cônsul que você está falando a verdade. E essa parte é muito importante. Eu já recebi aqui muitos clientes que foram negados porque não tinha um comprovante de faculdade, que não tinha um comprovante de curso de culinária, não tinha um comprovante, um RGI, não tinha um recibo de compra e venda do imóvel, tá? Não tinha um contrato da empresa. Então, você vai ter uma lista, e essa lista ela é referente a cada tipo de perfil. Por exemplo, tem a lista para turista, tem a lista para empresário, tem a lista para estudante. Então, você vai ter, tudo isso vai se encaixando na sua mente. Tá? Você vê que o que eu estou falando aqui para você já está fazendo um certo caminho na sua mente do que você está passando no momento, do que você já passou. Então você está levando a sua história justamente como eu falei. É para você criar a tua carta de nascimento nos Estados Unidos. Então
E essa parte da documentação é uma parte que ele vai fazer para comprovar, para validar tudo aquilo que você falou, mas, veja bem, que ele não acreditou. Ele não acreditou em você. Quando você falou que você tinha isso, tinha aquilo, não sei o quê, ele não acreditou. Então, você vai ter que comprovar isso com a sua documentação. Beleza? Beleza? Agora, olha aqui, ó. Formulário ADS. As pegadinhas que tem ali dentro. As formas que você tem ali. Ou seja, as perguntas capciosas. As próprias pegadinhas que você tem. As ligações das perguntas uma com a outra. A gente vai falar passo a passo sobre tudo isso. E você, o que você vai fazer? É como eu falei pra você, é como um GPS. Hoje ninguém consegue. Antigamente, 30 anos atrás, você pegava um táxi. O cara, você falava assim, Hermenegildo de Barros 340. O cara falava, beleza. Ele ia lá, ponto. Chegava no local perfeitamente. Hoje em dia ninguém anda sem GPS. Ninguém sabe nem o número do telefone. Você sabe o número do telefone dos seus amigos? Ninguém grava mais isso na cabeça. Esse sistema, ele é único. Não existe um sistema igual a esse. Por isso, essa é uma oportunidade única para você. Então, o que você vai fazer? Você vai prestar atenção a cada ponto que eu fazer para você. Anota, porque vai ser muito importante. Esse é o teu GPS. É a única chance de você ter aprovação para o seu visto americano na primeira chance. Então, isso vai levar você a conhecer novos horizontes, novos trabalhos, ganhar 5 vezes mais. Não é uma coisa à toa. É o sonho da sua vida. Por isso que você está aqui, por isso que você chegou até aqui. Porque você percebeu que isso é importante. Cada pilar desse são pilares que nem todo mundo que estão aí fazendo a aplicação sabem fazer. Sabem que isso existe. Isso é uma técnica do sistema, do método, visto sem estresse. Ou seja, você nunca vai percorrer um caminho de A a B sem ter um GPS, sem saber se tem uma curva fechada, se tem uma ladeira, se tem uma descida, se tem pedra, se tem rio. Você vai entender todo o processo. Então, fica comigo até o final, que eu vou ainda te dar técnicas incríveis, onde você vai entender e vai começar a encaixar na sua mente, que é a parte mais importante, você entender o processo, para você, quando você fazer uma aplicação, ficar perfeito. Você poder pegar o teu visto de primeira. É por isso que eu trabalhei, por isso que eu criei esse método, por isso que eu passei 10 anos, peguei 10 anos da minha experiência e apliquei nesse método justamente para você entender todo o processo. Então, vamos continuar aqui, ó. Na parte aqui do formulário. Nossa, aqui tem muita coisa, tá? Tem muita coisa aqui para você aprender, tá? Muita coisa mesmo, tá? E isso aqui é basicamente um aprendizado que é para todo mundo, né? É um pilar onde você tem que ter uma noção de tudo que está acontecendo ali. Vamos lá. O que você tem aqui? Vamos passar para lá. Você tem tempo de cada página. Cada página tem um tempo, tá? E isso aí reflete no tempo que você está ativando ali a captação de dados que você está tendo. Ou seja, às vezes você está fazendo uma aplicação muito lenta, você não tem a documentação do teu lado para fazer, você vai ser jogado para fora várias vezes. Várias e várias vezes. E isso vai te criar uma ansiedade. E talvez você entre pela 10ª vez e você pense assim, quer saber? Vou botar mais plano de viagem não, tô de saco cheio de tentar fazer isso. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Você tem que saber que cada página tem um tempo. O site do consulado, olha só que interessante. Quando você faz a aplicação, o site que você faz a aplicação é um, o site que você faz o pagamento e agendamento é outro. São sites completamente diferentes. Então, eu coloquei dentro do sistema exatamente o site que você faz a aplicação, porque se você procurar isso na internet, vai aparecer 300 milhões de sites. E quando você vai ver, tu tá tendo que pagar ali para poder fazer uma aplicação de alguém que vai pegar os teus dados e fazer a sua aplicação ali para você. Ele não tá criando um perfil para você. Ele não sabe o que você tá passando no Brasil. Então, ele só vai preencher dados. E você vai perder a tua chance de pegar uma pessoa que só sabe preencher dados. A pessoa vai te cobrar 600 mil reais para preencher só os dados. Ela não tem a mínima coerência, ela não tem a mínima experiência de fazer uma aplicação para um visto aprovado. E aí você vai pagar 500, 600 reais, 1.000 reais, sei lá, para poder fazer a aplicação. E o cara vai só preencher teus dados e vai falar para você, vai lá, fala que não tem nenhum amigo nos Estados Unidos e pronto, tá aprovado. E você vai lá, reprovado. Não é isso que você quer. Então, isso aqui é a base de toda a aplicação da DS. O site do CASV é onde você vai fazer o teu agendamento, é onde você vai fazer, vai escolher data. Olha só como a coisa é tão minuciosa. A técnica de você entrar na fila, o horário que você vai escolher, tem horários que são mais aprovados. Por exemplo, eu estou querendo ir para o meu almoço. E aí pego um sistema, né? Eu estou ali na hora de ir para o almoço, tá? E você
fez uma ADS terrível, terrível. Me deixou com muitas dúvidas, tá? O dossiê que chegou para mim cheio de red flag, cheio de dúvidas, e simplesmente eu tô querendo ir pro meu almoço. Eu vou olhar para você e falar, amigo, não tem condições. Vou te fazer 3, 4 perguntas e vou te reprovar. Porque o cônsul não tem tempo. Ele tem muita gente para atender. Ele tem que te dar ali 5 a 10 minutos no máximo. E ele viu que você deixou muitas dúvidas. Aquilo ali na cabeça dele já bate assim, ó, a dúvida que você tem e o tempo que você tem. Não bate, entendeu? É visto reprovado. Não tem jeito. Então, isso aí é uma coisa que você vai aprender a controlar isso, né? Então, a pegadinha das senhas, né? A forma que você tem que pagar a sua taxa. Se você vai pagar pelo boleto bancário ou se você vai pagar pelo cartão de crédito. O que você acha? O cartão de crédito é melhor? O boleto é melhor? Eu acho que o cartão de crédito é muito melhor. O cartão de crédito é um ponto extra para o seu visto aprovado. Por quê? Demonstra que você tem poder econômico e você coloca o cartão naquele momento e automaticamente você já pode fazer o teu agendamento. O boleto significa que você está duro, que você vai ter que ir lá no banco pagar, você vai ter que arrumar dinheiro ainda para pagar. Você não tem um cartão de crédito bom para poder pagar ali na hora. Então nunca pague no boleto bancário. Essa é uma dica que é essencial aqui e vale ponto para você ter o seu visto aprovado. Por que eu sempre falo ponto? Tá? Eu vou explicar isso para você. O sistema do americano, ele é baseado em pontos. Por quê? Porque ele não pode se basear na emoção. Ele não tem tempo para falar com você. Ele não tem horas e horas para conversar sobre a sua vida particular. Então, você tem vários pontos que são positivos e pontos que são negativos. Quando você tem muitos pontos positivos, você é aprovado em 4 perguntas. Quando você tem muitos pontos negativos, você é reprovado rápido. E é isso que a gente quer fugir nesse sistema. E quando você tem alguns pontos negativos, você tem chances de reverter isso. Então, é exatamente o que o método do visto sem estresse faz para você. Ele ajuda você a aumentar as suas chances até 100%. Você chegar lá novo em folha, com um perfil perfeito, um viajante perfeito. Então é isso que o sistema te ajuda, que é um GPS, como eu falei, do início ao fim. Data de viagem, nossa, a data de viagem é uma coisa que muita gente erra. Você não encaixa as datas de viagem com as férias das crianças, com os meses que vai estar chovendo, ou que vai fazer neve, ou o local para onde você está indo. As datas são importantíssimas, tá? Retroceder nas reuniões, né? Tem muita gente que faz o agendamento, mas ele realmente não quer viajar no ano que vem. Ele está querendo viajar para ontem. Então você vai aprender a fazer o retrocesso, se isso for cabível para o seu perfil, tá? Existem perfis que você não pode retroceder. Existem perfis que você pode retroceder a data tranquilamente. Isso não vai fazer falta. Mas tem perfis que quando você começa a retroceder a data muito para perto, acaba que você liga um alerta. E esse alerta significa que você está fugindo do Brasil. Só nesse vídeo que eu fiz para você, tá? Você teve uma noção muito boa de tudo que você não pode fazer e tudo que você pode fazer. Então eu vou te dar um passo a passo. Agora imagina o seguinte, você ter a minha ajuda para você poder resolver tudo isso. Para você pisar exatamente nos locais certos da sua ADS, do seu formulário online, para no dia da sua reunião consular você receber apenas 4 perguntas e ser aprovado. Esse é o sistema do visto sem estresse. E você vai perceber que tudo vai se encaixar, tá? Erros no formulário da ADS são os erros comuns, né, que você tem de uma pergunta e a outra pergunta lá na frente, 2 perguntas totalmente separadas, mas que tem uma certa ligação, né? Você pode fazer pelo computador, pode fazer pelo celular. Essa eu acho que eu já até respondi lá na frente. A ADS ela tem que ser aplicada pelo computador, e o computador tem que ter uma preparação para poder fazer a aplicação, para não parecer que você está errando dentro da ADS. E no celular, só o CASV. O CASV você pode fazer a aplicação no celular, inclusive até porque você vai poder ter que pagar, né, a tua taxa pelo cartão de crédito ali pelo celular. Então, somente o CASV você pode fazer pelo celular, mas a ADS, obrigatoriamente, você tem que ter um notebook e um computador. E se for um computador de LAN house, um computador alugado, você tem que fazer a verificação nesse computador, saber se tem um antivírus, se o navegador está atualizado, tudo isso para não dar erros. Imagina você no meio do caminho, depois de 3, 4 horas, fazendo uma aplicação e dar um erro ali, porque o navegador está desatualizado ou porque o computador está cheio de vírus, e você dá problema, e aí você tem que fazer tudo de novo. Isso vai ficar marcado lá dentro, porque você vai ter uma aplicação que você fez pela metade, e você vai ter outra aplicação que você começou tudo de novo, e não se sabe nem se você vai dar continuidade, você vai chegar no mesmo caminho e vai cair tudo de novo. Para você ver como é importante você ter um GPS explicando para você o passo a passo. Quem aplicou para você? Foi um amigo? Foi um parente? Tudo isso você vai ter um entendimento dentro do método. E antigamente tinha muito backup.
da ADS 160. Hoje em dia não tem mais esse backup. No final, você vai ter a experiência de fazer o seu próprio backup, que significa que é pegar uma cópia da ADS, deixar ela reservada para você poder estudar ela antes do dia da reunião. Isso é importante? Sim, porque às vezes tem um valor de salário, tem uma data, tem um planejamento de viagem que você não pode esquecer, dos locais que você escolheu que você vai visitar. Então, você vai entender onde você imprime todo o planejamento, imprime a sua carta, a sua carta de confirmação, ou seja, essa carta de confirmação ela tem que ser impressa. E a sua ADS completa, ela tem que ser impressa se você quiser estudar ela. E eu aconselho que você faça isso, tá? É importante você estudar a ADS. Então você vai ter uma única chance de fazer isso, porque depois que você envia a ADS, depois que você faz a aplicação e envia a ADS, você não vai ter mais como entrar aí, né? Depois que veio o problema aí da pandemia, existe um método onde você faz algumas mudanças, mas você vai aprender isso se for necessário, se você tiver feito um erro muito grande. Se você já aplicou na sua DS, agora nesse momento você fez a aplicação na sua DS e você está vendo esse vídeo, você viu que você fez várias aplicações erradas, pelo método eu vou ensinar para você como é que você vai desfazer isso e voltar com uma DS melhor, uma DS melhorada, uma DS bem melhor aplicada. Então esse método é para você. Ele é exclusivo, ele é personalizado. Você vai escolher o caminho que você vai fazer. E você vai ter um GPS te ajudando do início ao fim. Olha, eu reservei muitas coisas, muitas novidades para você dentro do sistema. Eu não sei se você vai aguentar ver esse vídeo até o final, mas tem muita coisa ali para você. Tem muita coisa que você... Só vai coisas que encaixam na sua mente, que você vai perceber que tem tudo a ver com o teu perfil. A minha especialidade é justamente essa. É o visto de estudante, o visto de turista, o visto de negócios e o visto negado. Principalmente a quantidade de vistos negados que eu já reverti na minha vida. São muitos. Então a minha experiência é tudo aquilo que eu implementei no sistema do método visto sem estresse. Tem mais de 20 vídeos para você assistir. Mas vamos dar continuidade, porque eu quero que você entenda o que esse método vai te ajudar a você fugir dos erros mais normais onde todo mundo é negado, tá? Agora o próximo pilar. Olha só, é um pilar importantíssimo, né? É o dia da sua reunião consular, né? É o dia que você vai comparecer na reunião. Aí tem algumas técnicas, né? As técnicas da fila, tem a técnica dos horários, tá? Tem a técnica que para você saber responder. Existe uma técnica que eles aplicam em você na hora, que é uma espionagem, né? Uma contra-espionagem, onde dentro do método visto sem estresse, é uma coisa que ninguém pode saber. Você vai ter essa aula e você vai ter todo esse entendimento para chegar lá e ter a ideia de cada pergunta que ele está te fazendo, o que você deveria realmente responder naquele momento. Você não cair nas pegadinhas que o cônsul vai tentar fazer com você. Então, tudo isso é explicado para você chegar lá no dia da sua reunião. Existem outros detalhes, tá? Outros métodos. Por exemplo, você gostaria de ter 1 hora de consultoria comigo e dentro dessa 1 hora, tudo gravado, de todo simulado, tá? Eu vou simular que eu sou o cônsul e vou fazer as perguntas para você e você vai entender todo o processo e você gostaria de ver esse vídeo várias e várias vezes para você estudar e chegar lá sabendo no que vai acontecer. Eu não quero que você pense que isso é muita coisa. Não, isso é exatamente o que eles esperam de você, que você responda com coerência do início ao fim. Se tiver uma falha, uma linhazinha fora, ele vai puxar essa linha e vai fazer várias perguntas relacionadas àquele erro que você cometeu naquele momento. E aí, meu amigo, se você começar a responder de forma totalmente equivocada, ele vai ter o seu visto negado, ele vai negar o seu visto. E é o que a gente está fugindo o tempo todo. Por isso que esse método foi criado, para ajudar as pessoas que querem ter o visto aprovado de primeira. Uma única chance, uma única vez, apenas 4 perguntas e ter o seu visto 100% aprovado. É o método visto sem estresse. Então, aproveita que nesse momento você ainda vai ter várias coisas para você aprender aqui. Se você teve o visto negado, nossa, eu tenho aqui muitas coisas para te passar. O visto negado, ele praticamente tem muita coisa referente ao passado, né, do que você aplicou com o teu presente e com o que você vai aplicar. Então, aqui, como nesse vídeo, a minha intenção é que você entenda que eu quero que você tenha um visto de primeira aprovado, tá? Você vai ter um bônus, você vai ter aulas de visto negado, tá? A aplicação na DS, ela tem vídeos
de passo a passo, te dizendo os detalhes, os erros que as pessoas mais cometem, as formas que você deveria responder, a forma que você deveria fazer, a forma como você deveria aplicar a cada momento ali, coerente com o seu perfil. Lembra do seu perfil? Então, ele tem que ser levado em consideração do início ao fim da sua ADS. Eu quero falar para você agora sobre a conclusão de tudo isso que nós aprendemos aqui, tá? Exatamente isso aqui, ó. Conclusão, tá? Você vai ter toda a ajuda online diretamente do seu celular. Você não vai perder tempo, tá? Você vai ter todo o processo, e o processo ele está todo em aulas, são mais de 20 aulas. Tem exemplos de documentos lá dentro para você entender qual documento serve para você levar. Esse é um pilar muito importante, né? Dependendo quais são seus fraquezas, os seus pilares, você ainda tem uma única e última chance para você demonstrar que você tem provas do que você está falando. Então, você vai precisar desse método. E esse método, tá? Aqui, ó, eu vou mostrar para você agora. Tá? Esse aqui é o site onde você começa a aplicação, tá? Olha aqui, ele mudou algumas coisas, alguns detalhes, né? Aqui é o site do Casve. Você vê que são dois sites completamente diferentes. São completamente diferentes. E aqui, ó, isso aqui tudo já está sendo passado para você, tudo mastigado, para você não errar. Você não vai ficar perdendo tempo de um mês para entender um processo de uma aplicação. Você, em 3, 4 dias, você vai ver os vídeos. Você tem o tempo suficiente para você ver à vontade. Você vai ter um bônus de 1 ano para você. Vamos passar para os bônus para você saber quais são os bônus. Olha só que interessante, tá? Quais são os seus bônus? Vamos lá. Para essa promoção agora, tá? É muito valiosa para quem quer ter o seu visto aprovado pela primeira vez. Deixa eu passar aqui o meu rosto para cá. Eu não quero atrapalhar a sua leitura. Tá aqui, ó. Essa promoção, ela vai ser baseada nisso aqui que você está vendo. Ou seja, você vai ter um e-book completo com todas as perguntas mais difíceis, aí com as respostas. Ou seja, você vai ter uma pergunta que realmente cai para aquele tipo de visto, e você vai ter uma resposta coerente ali para você pensar na hora e você gravar já alguma coisa. Tem muita pergunta que você não vai saber responder. Então não adianta eu te passar todas as perguntas mais difíceis e não te dar as respostas. Então você tem blocos de e-books, tem um bloco de e-book para estudante, tem um bloco de e-books para visto negado, tem para empresário e tem para turista. Ou seja, você está com a faca e o queijo na mão. E isso é um bônus que eu estou colocando para você, além de todos os vídeos que você tem lá para assistir. E tem mais. Primeiro bônus. Segundo bônus, você tem todos os endereços de todos os hotéis próximos ao cônsul. São os lugares mais baratos, mais em conta, onde tem hospedagem de qualidade com um custo-benefício melhor. E você não vai ter que perder esse tempo de ficar procurando o hotel e não sabe se o hotel é válido, se não é. Você vai ter todos os endereços dos hotéis, melhor custo-benefício em volta do consulado. 50% das pessoas estão vindo de outros estados. São apenas 5 consulados em todo o Brasil. Então tem muita gente que vem de outros estados e aí não tem a noção de que se vai ter hotel, se não vai ter, se é caro, se não é. Então você tem uma lista desses hotéis para te ajudar. Você vai ter um rascunho de todas as perguntas que você tem que responder dentro da ADS. Isso aí é como se fosse um teste, uma corrida, um rascunho de tudo para você poder responder online e você ter ideia de que você respondeu. E você vai poder pegar esse rascunho e trazer para mim, porque eu vou te dar uma coisa muito importante que vai ser um bônus para você, é muito valioso, tá? Número 4, você vai ter um simulado em vídeo, ou seja, eu vou gravar em vídeo todas as perguntas coerentes para você responder conforme o seu visto. Então, você vai pegar esse vídeo e você vai ver esse vídeo como se fosse o cônsul te perguntando e você vai responder, você vai ter um tempo limite para você responder. Então, a gente vai falar muito sobre tempo de cada resposta e como você deve responder cada resposta. Então, ali você vai ter o meu vídeo perguntando para você, fazendo um simulado de como você deve responder para você treinar isso. Uma coisa é eu perguntar para você o que você comeu ontem, o que você fez ontem de manhã. Uma coisa é eu perguntar o que você fez no mês passado. Você vai ficar tremendo, você não vai responder na hora. Então, quanto mais você treina as respostas referentes ao teu perfil, melhor para você. Você vai responder mais suave. Você vai ter uma resposta mais coesa com o teu perfil, com a verdade que está ali. Então, isso é o simulado, é muito importante, tá? Você tem um grupo de WhatsApp, tá? Nesse grupo de WhatsApp você pode botar suas dúvidas. Você tem 1 ano dentro desse grupo de WhatsApp para você tirar dúvidas, colocar documentação, fazer qualquer tipo de perguntas para estudante, para turista e ou para visto negado. Visto negado é uma das minhas especialidades. Então você vai ter isso dentro desse grupo, tá? Você vai receber 50 grupos para você
arrumar trabalho, a primeira coisa que você precisa quando você chega nos Estados Unidos é contato, é network. Então você vai ter 50 grupos de trabalho para você resolver a tua estadia, para você resolver trabalho com outros brasileiros, para você participar de WhatsApp, já entrar numa comunidade, você não se sentir sozinho quando você pegar o teu visto, quando você estiver lá nos Estados Unidos. Você não tem que ficar procurando, né, visto, você não ficar procurando grupos de WhatsApp que não são importantes, já entrar nos grupos certos de trabalho, ok? Você vai ter o meu WhatsApp para você me perguntar o que você quiser durante todo o seu processo. Isso equivale a uma consultoria completa, tá? Você vai lá no meu WhatsApp e você vai perguntar. Você tem 24 horas, eu mesmo vou responder para você. Ou seja, o próprio Moreira, você vai ter o meu WhatsApp e você vai ter uma dúvida. Você vai enviar essa dúvida por escrito para mim e eu vou te responder em áudio. E você vai poder fazer a análise que você quiser. Mas o mais importante, tá? É que você vai ter 1 hora da minha consultoria. Sabe o que é isso? É você marcar, agendar 1 hora de consultoria comigo, você ter comprado o método Visto Sem Estresse, você ter visto todas as aulas, e aí no final você vai ter 1 hora de consultoria. Ou seja, você vai poder marcar, agendar uma consultoria comigo, onde eu vou conversar com você e vou te dizer se o caminho que você está seguindo para criar o seu perfil, para responder as suas perguntas, para os seus documentos. Cara, isso equivale a uma consultoria muito cara, tá? Só para você ter ideia, eu faço consultoria para empresas fora dos Estados Unidos e eles cobram uma consultoria para uma família completa, para ser estudante, ou para entrar de turismo, ou para visto negado, de mais de 10 mil reais. Só para você ter ideia, eu faço freelance para eles, ou seja, eu estou cobrando ali dentro e eles cobram em cima dessas pessoas. Você vai poder beber água na fonte, você vai poder perguntar diretamente para mim, diretamente, dentro do meu WhatsApp privado ou dentro da sua 1 hora de consultoria. Você pode dividir essa 1 hora em várias partes, tá? Nós temos um sistema onde é marcado o tempo que você gastou na sua consultoria. Pode gastar meia hora, 1 hora, dividir em meia hora. Então essa consultoria, ela é simplesmente o parafuso que vai fazer toda a conexão que você vai pegar ali nos vídeos. Ou seja, quando você tiver uma dúvida muito forte, você vai poder fazer essa pergunta diretamente online. E para isso, basta você ter um celular na mão e uma conexão de internet, onde a gente vai conversar, tá? Naquele momento ali, e você vai fazer a pergunta que você quiser. E pode ser pelo WhatsApp, se você quiser também, tá? Nós temos um sistema já, onde você recebe o link, e a partir desse link, você clica nele e você entra numa reunião comigo, durante 1 hora, meia hora, 60 minutos, 40 minutos, 20 minutos, o que você desejar, o que você precisar naquele momento. E isso está marcado no seu sistema do início ao fim, ou seja, no último dia que você for para sua reunião, que você tiver uma dúvida, você pode entrar em reunião comigo de qualquer lugar, é online, basta, como eu falei para você, você tem que ter o celular e a internet naquele momento, tá? Eu vou passar para você alguns segredos, algumas técnicas de contra-espionagem que os americanos usam no dia da reunião, tá? E isso só é possível porque eu tenho 10 anos de experiência nesse assunto. Eu vi quando eles mudaram o formulário, quando eles acrescentaram perguntas capciosas, quando eles acrescentaram perguntas sobre o seu Instagram, sobre o seu Facebook, sobre a sua esposa, a sua separação, os lugares que você vai, por que você vai, né? Os valores que você tem. Então, existe uma técnica ali que eu vou passar para você nesse método, e isso vai elucidar a tua mente. Você vai entender exatamente, como eu falei para você, é um GPS completo, tá? Ele serve para qualquer tipo de visto, que são as minhas especialidades, ok? Você tem 1 ano de plataforma. O que significa isso? Você vai ter um local onde você vai assistir os vídeos, você pode assistir quantas vezes você quiser, e você vai ter de bônus 1 ano completo para você assistir os vídeos quantas vezes você quiser. Além de você ter 1 hora de consultoria, além de você ter 1 ano completo de WhatsApp, diretamente no meu WhatsApp com as suas perguntas, você tem um grupo de WhatsApp. Não se esqueça disso. Você também tem um grupo de WhatsApp, ok? Eu escrevi um livro. Esse livro chama-se Visto Sem Estresse e ele está dentro da Amazon, tá? Você vai receber esse livro gratuitamente, é um e-book gratuito para você ler ele, para você saber o que as pessoas fazem que erram, como é que é o percurso, passo a passo, desde a primeira vez que você começa a fazer a aplicação, até o dia que você tem que se hospedar, até o dia que você tem que chegar lá, qual é o local que você tem que estar na fila, o que você está esperando das perguntas. Então, nesse livro que chama-se Visto Sem Estresse, você vai receber gratuitamente dentro desse bônus, tá? E para te ajudar do início ao fim, olha só como é importante esse momento. Para te ajudar do início ao fim, sem qualquer pegadinha, sem qualquer embromação, tá? E mais todos esses bônus que eu passei para você aí em cima, o valor para tudo isso, para todo esse contexto, tá? É como eu falei para você,
Por exemplo, as empresas que estão em Miami, elas cobram mais de 10 mil reais, cobram 5 mil reais, dependendo da pessoa, dependendo do visto negado da pessoa. Esse valor, ele fica em torno de 2.500 reais. Tá? 2.500 reais é o valor de todo esse processo que eu cobro fazendo freelancer para essas empresas. E eles colocam dinheiro em cima, colocam 200% em cima, 10 mil reais, 5 mil reais em cima, tá? Porque eles querem ganhar em cima de você, né? Se você for pegar uma consultoria de excelência, com a experiência que eu tenho, com só 20 minutos de conversa numa consultoria comigo, você abrir a sua mente para o seu tipo de perfil, abrir a sua mente para os erros que você pode cometer, isso não custa menos de 2.500 reais. Não vai custar menos de 2.500 reais. Você tem pessoas aí cobrando R$1.000 para poder preencher formulário. Aí eu quero R$1.000. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os seus dados, ele vai anotar os seus dados e ele vai passar isso para dentro do formulário e vai falar para você, olha, tá aqui seu formulário, tá aqui agendado, pode ir. E vai te cobrar R$1.000 para fazer isso. Uma consultoria de peso, uma consultoria personalizada, né? Onde você vê aonde está o defeito da pessoa, aonde você vai aplicar, vai dar ênfase, aonde no perfil, no pilar que a pessoa tem mais dificuldade, não sai por menos de R$2.500 reais. Um visto negado, tem gente cobrando até R$5.000 reais. É muito importante você ter o seu visto aprovado de primeira, porque se você tem o seu visto negado, é muito tempo, é muito dinheiro que você perde, é um sonho inteiro que você perde. É toda a sua vida espelhada num local onde você tem uma vida nova, onde a tua família tem vida nova, onde teus filhos têm uma nova oportunidade de falar inglês a vida toda, de estar num patamar muito acima de muita gente no mundo todo. Então isso é um investimento que você faz. R$2.500 reais é um preço mínimo para uma consultoria de qualidade, uma consultoria de personalizada, no seu caso, né? Então, o que você espera? Você quer fazer, gastar o seu tempo, gastar o seu dinheiro e fazer uma aplicação que saia de qualquer jeito, que você não tenha o caminho certo para você ir, que você não tenha a mínima noção onde você está se metendo? Ou você prefere pagar R$2.500 reais e você tem uma aplicação perfeita, você tem uma aplicação, um perfil perfeito, você tem a orientação de uma pessoa que vai te ajudar do início ao fim? O que você prefere? Mas eu sei que você está pensando, poxa, a situação no Brasil não está boa, não tá bom para ninguém, eu sei disso. E eu posso fazer um preço muito melhor para você, nesse momento, tá? Nós estamos em 2023, nesse momento eu posso fazer um super preço para você, que vai ser R$397 reais. Então, você tem um link aqui agora, que é um link de promoção, e esse link vai ser apenas nesse momento, ou seja, por R$397 reais, você vai ter todos os bônus que eu passei para você, você vai ter a minha ajuda pelo WhatsApp, pelo grupo e pessoalmente durante 1 hora para alinhar você com o seu visto aprovado. E isso não é uma brincadeira, nós estamos lidando aqui com o futuro da sua vida, com o futuro da sua família, com o futuro de tudo que você está imaginando de bom para você. Você acha que o Brasil vai mudar? Você acha realmente que se você não der o primeiro chute, você nunca vai chegar lá? É uma partida. Agora você está no momento da sua partida. Se você não der o primeiro chute, você não vai chegar no seu futuro. Você não vai chegar no seu objetivo. E o seu objetivo é marcar esse gol, que é o primeiro gol, que é a primeira reunião consular, que você tem que ser perfeito. E para isso, eu vou te passar tudo de mão beijada. Eu vou te passar o passo a passo. A gente vai ver as suas dificuldades e você vai resolver cada uma passo a passo. Você tem 1 ano de plataforma, você tem 1 ano da minha ajuda, vai ser tudo no seu tempo. E para isso, eu não trabalho de graça. Você concorda comigo? Eu tenho que ganhar para poder te ajudar. E olha lá, eu vou fazer um super preço para você. E você vai pagar isso no cartão de crédito, você vai pagar isso no boleto bancário ou no Pix. Então corre lá que o preço vai ser R$397 reais. E ó, até terminar essa promoção, que é o sistema método visto sem estresse, tá? As formas de pagamento que você tem que ter: você tem o cartão de crédito, você tem o Pix, tá? Se você pagar em Pix, imediatamente o sistema é liberado para você, tá? Essa é uma diferença. Você vai ter um perfil perfeito, com apenas o objetivo do visto sem estresse é fazer com que você, na sua primeira reunião consular, você receba apenas 4 perguntas e seja aprovado. Apenas 4 perguntas e seja aprovado. Então, esse é o nosso objetivo nesse momento. Você não vai perder tempo, você não vai perder dinheiro, você não vai perder o sonho da sua vida.
você vai confiar no Moreira. Eu estou botando a cara aqui, tá? Para ajudar você nesse procedimento. Mas, se você precisa fazer uma aplicação e ser aprovado pela primeira vez, você precisa do método Visto Sem Estresse. Então eu estou te dando a oportunidade de você ter 100% de aprovação. Quem está falando aqui é o Moreira. Eu dou o meu 100% de aprovação e você vai pagar apenas R$ 397. E sabe de uma coisa? Eu quero te ver lá dentro do sistema. Adquire agora, porque eu não sei o tempo que eu vou deixar esse valor, porque cada vez que vai chegando para o final do ano, as coisas vão ficando mais difíceis no Brasil, vai ficando mais difícil você ter o visto aprovado, a janela de oportunidade vai se fechando. E você tem essa oportunidade de ter um sistema personalizado justamente para o que você precisa. Você está no momento certo, na hora certa, e você recebeu um rascunho de tudo que você vai entender e aprender naquele momento dentro do sistema. E eu vou estar lá te ajudando do início ao fim. Então, aplica agora nesse botãozinho aqui embaixo e você vai pagar apenas R$ 397 no cartão de crédito ou no Pix e a gente vai iniciar imediatamente, ok? Eu espero que você tenha compreendido a importância do seu sonho, a importância que eu estou dando ao seu sonho e todo o trabalho que eu tenho por apenas R$ 397. Então, nesse momento, eu espero você dentro do sistema para que eu possa ajudar você do início ao fim e boa sorte para todos nós, né? Que Deus nos ajude, porque o Brasil não está para amadores, ok? Um grande abraço, te vejo dentro da plataforma, clica no botão abaixo, adquire agora, antes que esse valor aumente e já vai marcando, já vai agendando a tua 1 hora de consultoria comigo. Abraço.